contrário, 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ver apenas 2 versículos, irmãos. Versículo 12 e também o 13. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Eu quero aqui, primeiramente, antes de entrarmos na mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, quero transmitir os meus agradecimentos ao pastor Devaldo, primeiramente pelo canal que me procurou, poder transmitir o convite para estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor. Pastor, que hoje, obrigado pelo convite, pastor, certamente eu não saberia que seria eu que estaria aqui, mas de qualquer forma, Deus abençoe pelo convite, presbítero Ricardo, grande homem de Deus, é uma Cássio. Tenho a saudação da minha esposa, a senhora Cássio. Ela não pôde vir hoje, ela e meu filho. Eles tiveram trabalhos na igreja de Caquegal. Minha esposa já está começando os trabalhos do congresso do Círculo de Oração em Caquegal, porque agora é um pouco puxado para ela. Tem 2 círculos de oração, uma responsabilidade, Mishima e também Caquegal. E hoje, exatamente hoje, começariam os trabalhos lá para a preparação do próximo congresso de Caquegal. Então, eu mando um saudoso e caloroso abraço à irmã que eu a recebo em nome de Jesus. A amada igreja também, minha esposa, nosso filho, mandar a saudação aos irmãos. Os irmãos recebem. Aqui é o Fábio Santana, o pastor Edevaldo, que é o nosso pastor setorial, esse grande servo de Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que o Senhor, nesse dia, Ele colocou no meu coração, e eu tenho certeza que é um tema que nós quase não falamos na igreja. É um tema que pouco se fala, pelo menos eu tenho ouvido muito pouco. Que é a tentação. Eu praticamente não me lembro de mensagens que eu ouvi falando sobre a tentação. Fala-se tudo no meio da pregação e fala-se sobre a tentação, mas especialmente na tentação eu não me lembro de ter ouvido, e hoje o Senhor colocou no meu coração, já tarde, para poder estar ministrando a amada igreja a respeito disso. Jovens, que os seus ouvidos estejam abertos à voz do Senhor nesta noite, a palavra de Deus. Amada igreja, da mesma forma que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir a palavra de Deus, e que o seu coração seja uma terra fértil, para que a palavra de Deus ela entre, encontre morada e possa produzir frutos, bons frutos. Que o nosso coração esteja pronto. Isso eu falo para vocês, mas primeiramente para mim, porque os meus ouvidos são os mais próximos dos meus lábios, então são os primeiros a ouvir a palavra de Deus. Então, primeiramente, a palavra do Senhor vai falar comigo, como já falou nesta tarde. E eu vou transmitir para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração, para a glória do nome do Senhor, a edificação desta amada igreja do Senhor. Amém? Os irmãos entendem, sabem o que quer dizer essa palavra, tentação? Pode falar, irmãos, uma conversa no início. Os irmãos sabem o que significa a palavra tentação? Nós temos ideia do que pode ser essa palavra, tentação, para nós? Maravilha. Eu vou... Posso dar uma opinião? Pois não, pastor. Estava pensando um pouquinho, algo parecido, sedução, é uma atração. Tentando seduzir. Maravilha.
exatamente isso. É uma sedução. Eu trouxe uma definição, que tentação é o estímulo ou indução a um ato que parece atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Então a tentação é aquilo que nos induz a fazer alguma coisa proibida ou alguma coisa errada. Para nós que estamos na igreja, a tentação nada mais é do que aquilo que nos tira da presença de Deus, aquilo que nos vem tentar para nos tirarmos da presença de Deus. A tentação é isso, ela vem para nos tirar da presença de Deus. E quantas vezes ao dia, irmãos, paramos para pensar nesse início da mensagem, quantas vezes ao dia nós somos tentados? Quantas vezes durante o dia nós somos levados a pecar? Nós somos levados a sair da presença de Deus. Se pararmos para poder pensar, se pararmos para analisar, são muitas as vezes que durante o dia nós somos tentados, nós somos seduzidos, nós somos induzidos a fazer algo que não agrada a Deus, algo que não glorifica o nome do Senhor. São muitas vezes, seja por pensamentos, seja pelo olhar, seja por alguma atitude, alguma ação que acontece durante o nosso dia, algum ato que venha acontecer durante o nosso dia. Então a tentação é assim, ela vem para nos tirar da presença de Deus e vem de diversas formas. Então é necessário que nós estejamos vigilantes, nós estejamos atentos para que quando vier a tentação, para quando nós passarmos por uma situação assim, nós tenhamos o discernimento, o entendimento de que aquilo ali que nós estamos vivendo nada mais é do que alguma coisa que quer nos tirar da presença de Deus, de que é alguma coisa que quer nos afastar da presença de Deus. Eu vou dar exemplos claros para os irmãos de como que isso acontece no nosso dia a dia. São coisas comuns que muitas vezes passam desapercebidos aos nossos olhos. As redes sociais, algo muito, todos nós acessamos. Eu não tenho rede social, eu não tenho Facebook, não tenho nada, porque opção própria minha, eu quis. Mas meu filho tem e eu vejo. Eu acompanho algumas coisas através do meu filho. Então, as redes sociais. Irmãos, o que nós podemos observar pelas redes sociais? O que nós podemos tirar disso daí, das redes sociais? As redes sociais são um veículo que nos leva longe de Deus. É uma tentação as redes sociais, porque ali as pessoas elas postam algumas coisas. O Facebook é um canal assim muito fácil que todos têm. As pessoas elas postam alguma coisa, que estão fazendo tal coisa em tal lugar, vivendo assim, assim, assim. E nós que estamos na casa de Deus, que estamos vivendo a palavra de Deus, que estamos seguindo a palavra de Deus, nós vimos, a gente vê aquilo que aquela pessoa que é crente também está fazendo. E aquilo que está fazendo, nós sabemos que é errado. Mas porque a pessoa está fazendo, nós sabemos que é errado. Então, para nós, naquele momento, nós achamos que se tal pessoa está fazendo, nós também podemos fazer, porque não é errado, é uma indução. Nós estamos vendo uma atitude errada, e naquela atitude errada que nós estamos vendo, se ela está fazendo, eu também posso fazer. É isso daí que acontece. Só que nós não conhecemos a vida que aquela pessoa tem com Deus, nós não conhecemos o relacionamento que aquela pessoa tem com Deus para estar fazendo aquilo ali que ela está fazendo naquele determinado momento. Então, as redes sociais é um veículo muito fácil de nos levar a pecar, de nos levar para longe da presença de Deus. Falsos ensinamentos hoje em dia. O que nós temos visto de falsos ensinamentos sobre a palavra de Deus são induções, são falsos ensinamentos que nos levam para longe de Deus, que nos fazem errar, que nos tiram da presença de Deus. Muitas vezes nós estamos indo bem na presença de Deus, mas porque nós acessamos tal coisa, um estudo que nós não conhecemos, que postou aquele estudo na internet, nós não sabemos quem está falando. Por estudarmos aquilo, por ouvir aquilo ali, nos leva a errar. São induções, são tentações, são artimanhas que o inimigo tem lançado contra as nossas vidas. E uma outra coisa que nos leva a pecar são os nossos olhos. Isso daí é muito claro,
Os nossos olhos, a Bíblia nos fala que nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então imagine bem, os nossos olhos é a lâmpada para o nosso corpo. Aquilo que nós colocamos diante de nós, aquilo que nós abrimos diante de nós para olharmos, aquilo ali, ela é uma tentação. E a tentação, ela nos faz errar, ela nos faz pecar, ela nos tira da presença de Deus. Vou dar um exemplo muito claro da Bíblia. Davi foi pego pelos seus olhos. Ele estava num dia, num lugar errado, na hora errada, e viu aquilo que não devia ter visto. Os seus olhos, naquela hora, desejaram Betseba. Ele pecou, só de olhar e desejar, ele já estava pecando, mas foi mais além ainda da sua atitude, porque além de desejar, ele a possuiu. Então os olhos de Davi, os nossos olhos, Davi nos traz também algo que nos vai tirar da presença de Deus. Então nós devemos vigiar muito com a tentação. São artimanhas que são colocadas nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para fazermos errar, para fazermos pecar contra o Senhor, para nos tirarmos da presença de Deus, dos falsos ensinamentos. Para isso é necessário nós aprendermos, irmãos, ler a Bíblia. Nós devemos ter o hábito de ler a Bíblia diariamente, de estudarmos a palavra de Deus, de frequentarmos os cultos, de estarmos na EBD, aprendendo a palavra de Deus, outros estudos que a Bíblia, que a igreja nos oferece. É necessário nós termos isso daqui para não cairmos em tentação, para não deixarmos ser levados pelos falsos ensinamentos. E agora, engana-se muito aquele que acredita que Satanás esteja brincando com nós. Nós somos enganados quando pensamos que Satanás ele não está mais na ativa, que ele está brincando conosco. Satanás ele não brinca com o crente. Satanás ele não brinca com o servo do Senhor. Ele quer tirar o crente. Hoje em dia ele tem usado uma artimanha muito grande, muito poderosa. Antigamente, até pouco tempo, Satanás ele tirava o crente da Bíblia, o crente da igreja. Ele matava o crente lá fora. Hoje ele tem matado um crente dentro da igreja. O que nós vemos de crentes mortos dentro da igreja, crente que já não glorifica mais, crente que já não vive mais a palavra de Deus, que está apenas esquentando o banco, é uma artimanha que ele tem feito. Porque se o crente está dentro da igreja morto, a igreja não precisa ir atrás dele, porque os olhos de quem vê são enganosos. Às vezes eu vejo um irmão dentro da igreja, está tudo bem com o irmão, ele frequenta o culto, frequenta as EBDs, frequenta os cultos de ensino, cultos de oração, mas nós não sabemos como é que está a vida dele. Nós não sabemos se ele está vivo ou está morto, mas ele já está morto dentro da igreja. Satanás tem usado essa artimanha, matando dentro da igreja os crentes e não lá fora. Se matar lá fora, a igreja se reúne, os obreiros se reúnem, vão atrás, trazem de volta, mas dentro da igreja está diante dos olhos. Nós passamos desapercebidos. Quantos entram na igreja mortos que nós não vemos, porque já morreram, espiritualmente já estão mortos. Então Satanás ele não tem brincado com isso, ele não tem brincado com a igreja. Agora, pecado, tentação é pecado, perdão, irmãos. A tentação é pecado? Não é pecado. A tentação ela, em si não é pecado. O pecado é nós cedermos à tentação. Eu vou deixar um exemplo bem simples para a igreja. Se nós estivermos, se um bando de passarinho estiver voando sobre a nossa cabeça, nós vamos tentar tocá-los, tirá-los daqui. Só que eles estão voando, e ali eles vão jogando os negocinhos dele na nossa cabeça, os cisquinhos. Eles vão voando, trazendo os cisquinhos, são as setas do inimigo, são os dardos inflamados do inimigo. Eles vão trazendo aqueles cisquinhos até formar um ninho na nossa cabeça. Aí ele começa a botar os ovinhos, depois os ovinhos nascem os seus filhotinhos. E quando nascem os filhotinhos, o pecado já está consumado. A tentação é assim mesmo. A artimanha do inimigo é dessa forma que ele trabalha. Vai lançando setas na nossa cabeça, vai lançando dardos inflamados no nosso pensamento, vai tirando nossos olhos do Senhor, vai nos enganando, vai nos afastando de Deus. E quando nós percebemos, nós já estamos com o pecado consumido.
já consumamos o pecado dentro do nosso coração. A tentação é assim, não é pecado a tentação. Enquanto nós estamos sendo tentados, não há pecado nenhum. Mas quando nós cedemos à tentação, o pecado ele está consumado. Então é necessário nós termos esse discernimento, é necessário nós termos esse entendimento de que o pecado em si, a tentação em si não é pecado. Ela se torna pecado quando nós praticamos. Quando aquilo que é lançado na nossa vida, então nós praticamos aquilo e o pecado então está consumado. Então vamos manter percebidos em relação à palavra de Deus. E hoje em dia nós temos vivido, irmãos, eu trouxe 3 exemplos de tentação para os irmãos. O primeiro é o mundo. O mundo é uma tentação para nós que estamos na presença de Deus. São as 3 fontes de pecado, 3 fontes de tentação. Primeiro é o mundo, tudo que nós vemos, tudo que temos acesso e que nos contamina. Um exemplo, as amizades. O que as amizades nos oferecem? Lá de fora, bebidas, drogas, cigarros, pornografias, riquezas, sites de relacionamento e outros, entre tantos outros. São apenas alguns exemplos de tentação que o mundo nos oferece. Mas se nós olharmos a nossa volta, o que o mundo lá fora ele nos oferece é muita coisa. É muita. A Bíblia as luzes. Eu estava viajando esses dias com minha esposa em um lugar que nós não íamos há muitos anos. E estávamos à noite, e as luzes da cidade que nós estávamos é muito linda, convidativa. Então o mundo é assim. Ele parece tão bonito, nos convida, mas por trás daquilo ali tanta coisa que nos tira da presença de Deus, tanta coisa. Então o mundo é aquilo, é uma luta que nós vivemos, é uma das fontes que eu trouxe para os irmãos hoje, é estar apercebidos naquilo que o mundo nos oferece. Aquilo que o mundo nos oferece, normalmente são tentações que nos vão levar para longe de Deus. E aquilo que não é de Deus, que nos leva para longe de Deus, não é bom para as nossas vidas. Se é que nós queremos ir para os céus, que nós queremos ir um dia estar com Jesus na glória. Então o mundo é uma tentação, é a primeira fonte que eu trouxe para os irmãos. Nós temos exemplos na Bíblia, irmãos, de pessoas que deixaram o caminho do Senhor para poder seguir o curso deste mundo. O apóstolo Paulo, ele fala, o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10, ele fala de Demas, que Demas o abandonou amando o presente século. Uma pessoa que andou com o apóstolo Paulo, que foi instruído pelo apóstolo Paulo, que ouviu os ensinamentos do apóstolo Paulo, que viu quantas obras maravilhosas Paulo fez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que ele amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo. Um outro caso muito que todos nós conhecemos é o caso de Balaão. Balaão amou as riquezas deste mundo quando foi oferecido muita riqueza para ele, para amaldiçoar o povo de Deus. Ele, a princípio, ele resistiu, mas com o tempo ele cedeu à tentação. Foi aumentando os valores até que ele cedeu. Por quê? Porque o coração dele não estava totalmente preparado, não estava totalmente em Deus. As tentações deste mundo, elas nos levam para longe de Deus. Aquilo que aparentemente para nós é bom, é agradável, ganhar muito dinheiro é bom. Mas será que se nós ganharmos muito dinheiro, esse dinheiro não vai nos tirar da presença de Deus? Muita coisa, irmãos, nós devemos estar apercebidos naquilo que o mundo nos oferece. As oportunidades que o mundo nos oferece são oportunidades maravilhosas, mas será que as oportunidades que nós recebemos, as chances que nós recebemos para poder fazer algo, será que isso não vai nos tirar da presença de Deus? Será que isso não vai tirar o nosso tempo, a nossa comunhão com o Senhor? É assim, irmãos, são artimanhas, são oportunidades que o inimigo lançam nas nossas vidas para poder nos tirar da presença de Deus. E não precisa de muito tempo, não, irmãos. Não precisa de muito tempo. Se nós começarmos hoje a não ler a Bíblia, se nós começarmos hoje a não orar, a não nos consagrarmos a Deus, um
um mês é o suficiente para o nosso coração estar frio, já não queremos mais ir à casa de Deus, já não queremos mais ir ao culto. Se ficarmos uma semana sem ir ao culto, na próxima semana já vai ser um pouco mais difícil, porque na semana passada eu não fui, não senti nada, nessa semana eu também não vou, eu vou na próxima semana, aí chega a próxima semana eu também não vou, e um mês nós já estamos frios, a ponto de não querermos mais frequentar a casa de Deus, por algum motivo, irmãos, por alguma oportunidade que nós recebemos, seja de ganhar dinheiro, uma outra coisa, mas nós devemos estar apercebidos em relação a isso também, porque as oportunidades que o mundo nos dá, as coisas que o mundo nos oferece, muitas vezes elas podem nos tirar da presença de Deus, e muitas vezes não são de Deus. Essas oportunidades, elas vêm realmente para nos afastar do Senhor. E a segunda fonte que nós podemos falar nesta noite é a nossa carne. A nossa carne fala dos nossos desejos que todos nós temos dentro dos nossos corações. Porque a carne, a Bíblia nos fala que ela inclina para o pecado. Nós temos a natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, e as obras da carne, elas não são sadias, elas não são boas, as obras da carne. Se nós formos ler em Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ver quais são as obras da carne. São idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pedejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Paulo termina acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A nossa carne, ela não é boa, a nossa mente pecaminosa, ela não é algo bom. Então nós vivemos diariamente lutando contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra as nossas paixões, contra tudo aquilo que nós temos vontade de fazer, mas que nós sabemos que não é agradável e que nos leva para longe de Deus. Viver uma vida agradável, nós devemos e podemos viver, mas nós podemos viver uma vida agradável sem cometer tais coisas na presença de Deus, observando a palavra de Deus, observando tudo aquilo que o Senhor Ele nos ensinou. Pela palavra do Senhor, nós temos alegria. O Senhor, Ele é a nossa alegria, Ele nos completa por inteiro, de tal maneira que nós não sentimos falta de mais nada. Então, tudo isso daqui que nós temos agora, lá em Gálatas capítulo 5, irmãos, são coisas da carne, que nós devemos lutar diariamente para mortificar a nossa carne. Nós devemos lutar diariamente para mortificar tudo isso daqui, os desejos, as paixões que nós temos. Eu me lembro diariamente de onde Deus Ele me tirou, de onde o Senhor Ele me achou do lamaçal de pecados em que eu vivia, e diariamente eu dou graças a Deus por isso, porque o mundo em que eu vivia não era um mundo bom, eu não fazia coisas agradáveis que glorificavam o nome do Senhor, mas o Senhor Ele me encontrou ali. Eu tinha uma montanha de pecados sobre mim, o Senhor ali, Ele me enxergou, o meu pecado não tapou a visão do Senhor, Ele me enxergou, e por me enxergar ali, Ele resgatou a minha vida, Ele me tirou dali, me tirou do lamaçal de pecado. Então a vida que hoje eu vivo, irmãos, é uma vida para glorificar exatamente o nome do Senhor. Nós devemos ser assim, irmãos. Então, falando o meu testemunho para os irmãos, porque eu realmente fazia coisas desagradáveis. Aqui estou falando aqui de algumas coisas, eu bebia, eu fumava, eu jogava, tantas coisas, irmãos. E hoje o Senhor Ele me restaurou. Minhas orações, assim, quando começo a orar, eu sempre começo a agradecer a Deus de onde Ele me tirou do lamaçal de pecado, firmou os meus passos sobre a rocha, colocou um novo cântico nos meus lábios e me deu um novo ânimo de vida. Esse ânimo de vida que hoje eu tenho é para poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Então a nossa luta constantemente é contra a carne, irmãos. E nós temos uma luta da carne com o Espírito. E aquele que nós alimentarmos mais será o vencedor. Se nós alimentarmos mais a nossa carne, o desejo da nossa carne, certamente nós vamos perecer. Mas se nós alimentarmos o Espírito, nós seremos vencedores. Isso daqui é diário, irmãos. É uma vida que nós vamos levar até o último fôlego de vida, ou até Jesus voltar para nos levar com Ele. Então essa vida, essa luta que nós vivemos hoje, é
é assim, nós vamos levar por toda a nossa vida. Nós temos exemplos de pessoas que fizeram a vontade da sua carne na Bíblia. Eu já falei de Davi. Davi, ele cedeu à vontade da sua carne. Ele cedeu ali, então ele cometeu adultério e ainda por cima ele cometeu um homicídio, porque ele colocou Urias na frente da batalha para que fosse morto. E então Davi, ele cedeu à paixão da sua carne sem olhar aquilo que ele estava fazendo. Agora, Davi, ele fez algo muito feio. Jovens, Davi, ele errou, ele pecou com Betseba, ele adulterou com ela. E esse daqui é chamado de pecado oculto. Para Davi, ele achou que estava tudo normal. Para Davi, ele achou que ninguém tinha visto o que ele tinha feito. Então para ele estava tudo normal. Só que ele esqueceu que nós temos um Deus no céu. Ele esqueceu que nós temos um Deus que tudo vê. Isso daqui é para todos nós. Eu falei, jovens, é para toda a igreja. Nós podemos errar, achando que ninguém está vendo. Os filhos podem errar, fazer coisas que não agradam aos pais, que desoam aos pais, porque os pais não estão vendo, eu posso ver. Muitas vezes o esposo está vendo alguma coisa que a esposa não está perto, então por isso ele pode ver. E a esposa da mesma forma, eu posso fazer alguma coisa, minha esposa não está vendo. É pecado isso daqui. Nós temos um Deus nos céus que tudo vê, que nada passa oculto aos olhos do nosso Senhor. E Davi, ele pensou isso. Davi, ele acreditou nisso daí, ele se esqueceu de Deus, que Deus estava vendo. Só que Deus, ele vê tudo. Então Deus, através do profeta Natan, anunciou a Davi o que ele havia feito. Então vamos vigiar nisso, jovens. Vamos vigiar naquilo que nós fazemos. Não é porque os nossos pais não estão perto que nós podemos fazer alguma coisa. Deus, ele está vendo pelos seus pais. Não é porque a nossa esposa não está perto que nós podemos fazer alguma coisa achando que está tudo bem. Deus está vendo pelas nossas esposas. E assim, da mesma forma, esposa, sua esposa não está perto, não pense que pode fazer alguma coisa de errado, porque ele não está perto. Deus está vendo pelo seu esposo. E um dia, tudo aquilo que nós fizermos de errado, Deus, ele trará à tona, ele trará ao nosso conhecimento. Então, é um pecado oculto. Vamos buscar a Deus em santidade de vida. Vamos buscar viver a Deus em honestidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. E um outro Sansão, um outro exemplo da Bíblia que nós todos conhecemos, Sansão. Sansão foi nazireu de Deus. Sansão foi nazireu do Senhor. E ele fez tantas coisas erradas que o nome do Senhor não foi glorificado. A Bíblia nos diz que ele matou mais na sua morte do que durante sua vida. O nome do Senhor foi glorificado mais na sua morte do que durante toda a sua vida. Exemplos, irmãos, maus exemplos que nós não podemos seguir. Embora Sansão tenha sido nazireu de Deus, ele deixou de servir a Deus. Ele deixou de buscar a Deus. Ele deixou de ter uma vida com Deus. Ele foi desobediente à palavra de Deus. Ele não cumpriu o propósito que Deus havia deixado para que ele cumprisse na sua vida. Mas Deus, ele teve misericórdia daquele povo, não de Sansão. Foi do povo ao qual Sansão foi libertador. O pecado oculto, as coisas que nos trazem, o mundo, o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, nós devemos buscar isso a cada dia. Nós devemos buscar viver em santidade a cada dia. E por último, a terceira fonte é o diabo. Então nós temos o mundo, a nossa carne e agora o diabo. O diabo é a terceira fonte da nossa tentação. É o nosso adversário que induz o crente a sair da presença de Deus. Um exemplo muito claro que nós temos já no Novo Testamento, em Atos, são um casal, Ananias e Safira. Eles não tinham necessidade de mentir, mas os dois mentiram. Setas do inferno na mente deles, porque eles sabiam que a propriedade era deles. Se eles vendessem, o dinheiro era deles. Se eles não vendessem, a propriedade continuava sendo deles. Mas inimigo, Satanás lançou seta naquelas mentes lá, de forma que eles mentiram ao Espírito Santo, e os dois, eles foram mortos.
Satanás ele tem tragado tantas vidas hoje em dia. Tantas vidas dentro da igreja, Satanás tem tragado através disso daí. São setas malignas, dardos inflamados do inferno que são lançados na mente do povo de Deus para tirar o povo de Deus da presença de Deus, para fazer com que o povo de Deus peque, para que depois ele venha nos acusar, para que depois ele venha acusar os santos do Senhor. Então nós devemos estar vigilantes, irmãos. Nós devemos estar preparados para tudo isso daí. Nós devemos estar preparados para quando vier um pensamento ruim, para quando vier uma seta do inferno, para nos tirar da presença de Deus, nós temos um entendimento, discernimento, para podermos buscar a Deus e repreender aquilo naquele momento, porque não é de Deus, não é porque nós estamos na casa de Deus que nós estamos blindados a isso. Não, o inimigo ele lança setas na nossa mente, ele lança dardos na nossa mente para nos fazer errar, para nos fazer pecar. Nós devemos estar preparados quanto a isso. Então Ananias e Safira, eles não estavam preparados, simplesmente eles obedeceram. Veio aquele pensamento, então vamos fazer desta forma, e os dois então eles pereceram sem necessidade. E o outro, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes ele viveu com o nosso Senhor Jesus Cristo 3 anos e meio. Ele era o tesoureiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele andava com a bolsa, mas ele era um ladrão. A Bíblia fala que ele era ladrão, porque tudo que entrava ali, ele pegava para ele. Ele era ladrão. Então Judas ele reuniu em si mesmo essas 3 pontos em que eu falei para os irmãos. Ele reuniu em si mesmo o mundo, porque ele desejou as riquezas. Ele reuniu nele a carne, porque ele amou mais a si mesmo do que ao nosso Senhor Jesus Cristo, os desejos dele, as paixões dele, e ele deixou ser levado por Satanás. Ele deixou ser levado pelas setas malignas do inimigo, a ponto de trair o nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que a Bíblia nos fala que o filho do pecado era necessário que ele se manifestasse para que fosse cumprida a palavra de Deus. Mas aqui Judas ele foi um exemplo, ele é um exemplo para nós hoje, nesta noite, como aquele que reuniu os 3 pontos em uma só pessoa, e ele traiu o nosso Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Então são essas as 3 pontos que eu trouxe para os irmãos: o mundo, a carne e também o diabo. Mas a Bíblia ela só nos dá maus exemplos, não, muito pelo contrário, esses são poucos exemplos. A Bíblia ela nos dá tantos exemplos bons, tantos exemplos maravilhosos, que nós podemos observar, que nós podemos seguir, porque a Bíblia inteira, se tem exemplos ruins na Bíblia, como nós mencionamos agora, é para que nós não venhamos a fazer como eles fizeram, para que com o erro dele nós venhamos a aprender e não fazermos da mesma forma. Mas a Bíblia ela nos leva, irmãos, ao conhecimento da palavra de Deus. Nós temos o caso de Daniel com os seus 3 amigos. Daniel ele foi deportado para a Babilônia quando ele ainda tinha 17 anos. Ele era um adolescente quando ele foi deportado para a Babilônia, quando ele foi levado cativo. E ali na Babilônia, com 17 anos, um pouco depois, o Senhor já começou a usar a vida de Daniel, porque na Babilônia ele não se deixou levar pelos manjares que o rei ofereceu a ele. Ali na Babilônia ele não se deixou levar pela riqueza que ele poderia alcançar. Ele não se deixou levar pelo que aquela nação oferecia a ele, mas antes ele glorificou, exaltou o nome do nosso Deus. Ele glorificou o nome do Senhor, de certa forma que ele foi usado poderosamente naquela nação, na nação da Babilônia, uma nação pagã. Daniel, seus 3 amigos, eles foram usados por Deus ali, porque eles obedeceram a palavra de Deus, eles obedeceram a voz do Senhor, eles tinham um princípio que eles aprenderam dentro dos seus lares, com os seus familiares, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Maravilhoso, o manjar que eles receberam do rei da Babilônia, eles rejeitaram, mas antes eles preferiram comer apenas legumes e permaneceram fiéis a Deus. Quantos manjares nós recebemos diariamente, irmãos? Quantos manjares nós recebemos diariamente? Quantas coisas nos são oferecidas diariamente para nos fazer errar, para nos fazer pecar?
Mas será que nós estamos firmes suficientemente na palavra de Deus para, assim como esses 4 jovens, também dizermos não aos manjares que nos são oferecidos? Isso daqui não é apenas para os jovens, mas vocês que estão iniciando agora a vida de vocês. Já passei muito por essa idade há muito tempo. Muitos manjares me são oferecidos. Eu me lembro da minha juventude, muita coisa me ofereceram, tanta coisa errada, em algumas delas eu deixei me seduzir. Jovens, conselho, não se deixe seduzir pelo que oferecem para vocês. Não se deixe seduzir pelos manjares que muitas vezes um amigo próximo, uma amiga próxima oferece. Mas antes, analisa, ore, busca Deus, consultem os seus pais para ver se aquilo ali é certo, é correto ou não. Porque nós estamos rodeados de tanta coisa ruim ultimamente, à nossa volta. Às vezes nós nos enganamos com a aparência das pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos enganamos com tudo isso, com as amizades. Nós enganamos com as coisas que nós vemos, porque de trás daquilo ali tem uma mensagem subliminar que é enganosa e nos leva para Deus. Então vamos buscar a Deus. E esses 4 amigos aqui, eles realmente buscaram a glorificar o nome do Senhor. Nós temos o exemplo de um outro jovem também, José. José foi vendido para o Egito, e ali no Egito Deus ele começou a usar muito esse jovem. Deus ele começou a usar José, mas antes de Deus usar José, José foi provado. Ele foi provado de certa forma, irmão, na casa de Potifar, o seu patrão ali, que comprou José. A esposa de Potifar tentou seduzir José, tentou fazer com que ele se deitasse com ela. Nós conhecemos a história, a igreja conhece a história. José ele não quis, simplesmente ele abandonou, saiu correndo, foi acusado, foi levado para a prisão, porque ele não quis. Isso daqui hoje em dia tem acontecido muito. Isso tem acontecido muito hoje em dia. A mocidade eu não vou dizer a mocidade da igreja, porque eu não conheço testemunho assim. Mas os jovens lá de fora, hoje em dia, quando eles são chamados para fazer alguma coisa em relação assim como José, se não for, é chamado de mariquinha, é chamado de tantos nomes. Mas antes, é melhor nós sermos chamados com esses nomes do que nós sairmos da presença de Deus e perdermos aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa salvação. É melhor nós sermos chamados de mariquinha, de tantos nomes assim, do que pecarmos contra o nosso Senhor. Irmãos, a juventude hoje em dia é muito aqueles que não têm Deus no coração, aqueles que realmente não têm o temor do Senhor no coração, que não andam na palavra de Deus, são usados para tirar aqueles que estão na presença de Deus. Eu não tenho nenhum exemplo, como eu falei para os irmãos, dentro da igreja, mas eu tenho exemplo de irmãos dentro da igreja que foram tragados por pessoas lá de fora, desta forma. Isso é muito triste, porque a pessoa foi tirada, uma pessoa muito próxima de nós, cresceu quase dentro do meu lar, cresceu com o meu filho, andou com o meu filho, e os pais se preocupam tanto com ele que quando acontece alguma coisa, eles não ligam direto para o meu filho ou para minha esposa para poder saber. E aconteceu exatamente isso. Ele conheceu uma determinada jovem fora, no trabalho dele, uma moça que não tinha Deus. Não tem. Ela virou a cabeça dele, porque ele começou a evangelizar ela na fábrica, ele não suportou. Ela virou a cabeça dele de tal maneira que tanto ela quanto eles dois abandonaram a casa dos seus pais. Isso é doloroso. Hoje ainda nós estávamos falando com a mãe desse jovem, porque essa semana ele saiu da casa dos seus pais e não sabe onde ele está morando, sabe apenas que ele está na casa de alguém de favor, tanto ele como ela.
É melhor nós passarmos por uma situação constrangedora, onde nós podemos até ser chamados de mariquinhas, nomes assim, do que cedermos à tentação e errarmos, pecarmos contra o Senhor. Tão jovem, irmão, 20 anos de idade, meu filho tem 19, eles cresceram juntos. Isso dói na alma, dói no coração ver algo acontecendo assim. Não vamos deixar seduzir. José não deixou. Ele fugiu da esposa de Potifar. O nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi exaltado. E aquilo que Deus tinha para cumprir na vida dele, Deus cumpriu. Deus cumpriu o propósito na vida dele. José entrou no Egito como escravo, foi de lá como governador do Egito. É maravilhosa a obra de Deus para aqueles que se colocam na presença de Deus, para aqueles que dizem não ao pecado, para aqueles que dizem não às tentações deste mundo, para aqueles que dizem não à vontade de Satanás. É maravilhoso, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na vida de vocês, jovens. Deus tem um propósito na sua vida, jovem. Desde que você entrou aqui, eu estava ali ainda, chegando. Quando você entrou, o Senhor falou no meu coração, do propósito que Ele tem na sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui à toa. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Continue buscando ao Senhor e você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Deus tem um propósito, irmãos, para a vida de cada um. Mas vamos renunciar às paixões deste mundo. Vamos deixar as coisas que nos tiram da presença de Deus e buscar viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o maior exemplo de todos, irmãos, o maior exemplo de todos que sofreram a tentação e em nada pecou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás e em nada pecou. Satanás tentou Jesus de diversas formas, usando a palavra de Deus. Satanás ele usou a palavra de Deus para poder pegar Jesus, para tentar Jesus, para fazer com que ele pecasse. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, pela palavra de Deus, ele expulsou Satanás, ele resistiu a Satanás. Irmãos, eu já estou caminhando para o final. A palavra de Deus é escudo para as nossas vidas. A palavra de Deus é o que vai nos dar força, é o que vai nos libertar, é o que vai nos instruir no caminho do Senhor. Se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não estudarmos a palavra de Deus, se nós não obedecermos a palavra de Deus, nós seremos presas fáceis de Satanás. Nós seremos vulneráveis às ações de Satanás nas nossas vidas. Jesus Cristo, sendo um Deus, 100% Deus, mas Ele também foi 100% homem. Ele resistiu todas as tentações de Satanás, de tal forma que Ele mesmo, depois do final, Ele declara: eu venci o mundo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci, cada um de nós também podemos vencer. Se Jesus venceu as tentações de Satanás, nós também podemos vencer. Só que para poder vencermos as tentações de Satanás, para podermos vencer os desejos da carne, para poder vencermos o mundo, é necessário nós estarmos como o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esteve firmes na palavra de Deus, com a nossa comunhão com o nosso Senhor, com o nosso Deus, com o nosso altar em pé, irmãos. É necessário isso. Não adianta nós querermos fazer alguma obra se nossa vida não estiver de qualquer maneira. Para podermos fazer alguma coisa, é necessário nós termos a nossa vida na presença de Deus. É consagração, é nos consagrarmos a Deus, é rejeitarmos tudo aquilo que nos for oferecido. É fácil. Eu tenho certeza que não é fácil. Eu não vou falar que é fácil, porque senão eu estarei sendo hipócrita, mentiroso. Não é fácil nós vencermos as tentações deste mundo. Mas a Bíblia, aqui nesse texto que nós lemos, a palavra de Deus, ela nos fala que fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, mas antes
com a tentação dará também um escape para que a possamos suportar. Então nós somos tentados, permissão de Deus. Nós somos levados a pecar, permissão de Deus. Nós somos levados, irmãos, a tantas coisas, porque Deus ele nos permite passar por determinadas situações. O presbítero Ricardo aqui ele leu um texto qual eu estava meditando também nesse texto alguma coisa, e ele falou grandiosamente no meu coração. O apóstolo Paulo ele fala que na fraqueza que ele estava forte. No seu momento de fraqueza é muito que ele estava forte. Por que ele estava forte no seu momento de fraqueza? Por que, igreja, que nós estamos fortes no nosso momento de fraqueza? É porque no nosso momento de fraqueza é o momento em que nós mais buscamos a Deus. O nosso momento de provação, o nosso momento de lutas, são momentos em que nós mais buscamos a Deus. Então, quando nós buscamos a Deus, nós nos fortalecemos. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos fortes, porque Deus ele está conosco. As lutas que elas vêm para as nossas vidas, que nós passamos no nosso dia a dia, não é para nos matar, não é para nos tirar da presença de Deus, mas é para nos levarmos para mais próximo do Senhor, é para nos levar mais perto do nosso Senhor. Então, se estivermos passando por lutas, se estivermos passando por qualquer tentação nesta terra, nesta vida, saiba, irmãos, que aquilo que nós estamos passando é para que nós possamos buscar a Deus. É o escape que Deus está nos dando. Ele nos permite passar pelas provas, pelas lutas, pelas tentações, mas Ele quer que nós buscamos a Deus. Ele quer que nós o busquemos, irmãos. Mas não vamos buscar de qualquer maneira, não. Vamos buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade. E o Senhor, Ele nos dará a vitória. Deus, Ele nos dará a vitória. A Bíblia nos fala, Mateus 26, 41, é um escape que o Senhor nos dá. Vigiai e orai. Vigilância e oração. As tentações elas nos vêm, mas nós devemos estar vigilantes e orando para que não entremos em tentação, porque ele termina, na verdade o espírito está pronto, mas a nossa carne, o nosso corpo ainda é fraco. Nosso espírito ele está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. As tentações nós devemos buscar a Deus, vigiar e orar o tempo todo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 8, fala: fugir da prostituição, porque todo pecado que o homem comete fora do corpo, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É pecado a prostituição, é pecado. Tiago ele nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. A Bíblia nos diz, Efésios 6, a partir do versículo 10, apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, ele nos fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Nós devemos, irmãos, nesta vida em que nós vivemos, onde nós somos diariamente bombardeados pelas obras de Satanás, pelas obras da carne, onde tantas induções, seduções que nos levam para pecar, nós devemos revestir com toda a armadura de Deus. Nós devemos buscar nos revestir com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com o sapato da preparação do Evangelho. Nós devemos nos revestir de Deus, irmãos, para que nós possamos resistir, porque não é fácil. Não é fácil se nós não estivermos revestidos com a armadura de Deus. Não é fácil para as nossas vidas. Não é fácil, jovem. Não é fácil, igreja do Senhor, resistirmos a tantas coisas se nós não estivermos revestidos de Deus. Então, irmãos, clamo, senhores, vamos nos revestir de Deus, vamos nos revestir com a armadura de Deus para podermos resistir a tudo isso que nós ouvimos nesta noite, resistir ao mundo, resistir à nossa carne, resistir às ciladas do inimigo, resistir a tudo aquilo que nos venha tirar da presença de Deus. É necessário nós termos a nossa comunhão com o Senhor, é necessário nós termos, irmãos, intimidade com Deus.
Oséias, ele nos fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, nós não podemos conhecer apenas de falar, Deus apenas de falar, mas Oséias ele nos leva a conhecermos a Deus na intimidade. Prossigamos em conhecer a Deus no nosso dia a dia, durante toda a nossa vida. É isso que o Senhor quer que nós tenhamos, intimidade com Ele, que nós tenhamos conhecimento dEle, que nós venhamos a nos entregar a Ele, para que Ele possa assim dirigir a nossa vida. O Espírito Santo é aquele que nos conduz na palavra de Deus, o Espírito Santo é aquele que nos leva por caminhos do Senhor. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, nós devemos ser cheios da presença de Deus. Irmãos, se nós não formos assim, certamente nós seremos presas do inimigo, certamente nós seremos, irmãos, assim. Pode ser que agora não, mas ao longo da nossa caminhada nós venhamos a sair da presença de Deus. Então, vamos buscar a Deus. Jovens, vocês são escolhidos do Senhor. Vocês são a igreja do Senhor no futuro. Vocês que darão continuidade à obra do Senhor nesta terra se Jesus não voltar. São vocês, porque nós estamos envelhecendo. A nova geração são vocês. Se vocês não buscarem a Deus hoje, como será a igreja do Senhor no futuro? Teremos obreiros sem conhecimento da palavra de Deus, que buscam apenas as suas próprias vontades. Então é necessário que hoje vocês ofereçam a Deus o melhor de vocês. É necessário que hoje vocês ofereçam a Deus aquilo de melhor que tem na vida de vocês. Isaac, quando ele foi ser oferecido pelo seu pai Abraão, no momento em que Abraão levantou o cutelo para imolar o sacrifício do seu próprio filho, Deus bradou dos céus e não permitiu que aquilo ali fosse que acontecesse. Mas Deus, ele recebeu o sacrifício. Deus, ele recebeu o sacrifício de Abraão, que ofereceu o seu melhor, e o melhor de Abraão era Isaac. E Deus recebeu a oferta de Isaac, porque ele ofereceu a sua vida a Deus. Isaac se ofereceu a Deus naquele momento como holocausto ao Senhor. É assim, jovens, que nós devemos ser. É assim, igreja, que nós devemos ser. Oferecer a Deus o melhor que há em nós. E o que há de melhor em nós? E o que há de melhor no nosso coração? Será que o melhor de nosso coração são redes sociais? Será que o melhor que há nos nossos corações são internet e tantas outras coisas? Ou será que o melhor de nós é como nós estamos aqui nesta noite adorando e exaltando ao nome do Senhor? Então, jovens, ofereça a Deus o melhor que vocês têm, é a sua vida, é a vida de cada um de vocês. Entregue a Deus por inteiro, deixa Deus dirigir os seus passos. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem que fazer na vida de cada um de vocês. E a obra que Ele tem que fazer na vida de vocês é uma obra gloriosa, porque vocês são chamados do Senhor para serem os pastores de amanhã, para serem os missionários de amanhã, os profetas. Vocês são chamados do Senhor para serem a igreja do Senhor, para continuarem a fazer aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo começou, a evangelizar o mundo. Busquem a Deus, se entreguem a Deus, se ofereçam a Deus como um holocausto. Não tenham amor nas coisas deste mundo, porque tudo isso que nós vemos é passageiro. Tudo isso que nós vemos um dia, Deus, Ele vai nos levar. E tudo isso que nós vemos e conquistamos nesta terra vai ficar. Nada disso nós vamos levar para o céu. Nós podemos ganhar o mundo inteiro, mas de nada vai adiantar se nós perdermos a salvação. Mas se nós perdermos, irmãos, nós vamos ganhar com Jesus. Ainda que nós perdemos a nossa vida nesta terra, nós vamos ganhar uma vida eterna ao lado do nosso Senhor, na glória. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Que o Senhor nos ajude a todos nós a vencermos todas as tentações deste mundo, e
que nós nos conservemos puros na presença de Deus, sem nos contaminar com os manjares deste mundo, porque Jesus ele está voltando. Jesus ele está bem próximo. Nós estamos iniciando um novo ano, mas nós não sabemos se vamos terminar este ano sem que Jesus volte. Pode ser que ele volte hoje, pode ser que ele volte amanhã ou o próximo ano, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que ele já está bem próximo à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos hoje buscar a Deus, nos santificar, buscar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor. Não vamos deixar que as lutas, que as provas que nós passamos, que as dificuldades que nós passamos venham nos tirar da presença de Deus. Mas vamos buscar o Senhor. Vamos buscar a Deus todos os dias, irmãos. E observar as tentações, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que nos é oferecido, mortificando a nossa carne, nos entregando ao Senhor. As lutas vêm, as fraquezas, mas eu tenho certeza, como Ele mesmo falou, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa a situação em que nós estivermos, Ele estará conosco. Se for nas lutas, nas fraquezas, seja qual for a situação, o Senhor Ele está conosco. Essa é uma promessa que Ele nos fez, estaria conosco todos os dias. Eu sei que muitos têm passado por lutas, muitos têm passado por dificuldades, muitos têm passado por momentos assim de decisões, em tomar decisões, têm buscado a resposta de Deus para as decisões que vai tomar. Mas continue buscando. Continue buscando e se entregando ao Senhor. Irmãos, eu quero orar, porque o Espírito Santo está me levando a orar por pessoas que não estão tendo força de resistir às tentações deste mundo. São manjares que estão sendo oferecidos, mas não têm tido forças para poder lutar, para poder dizer não. Eu quero orar por esta vida. Quero orar por essa pessoa, por este irmão que está passando por este momento. Eu não vou convidar o irmão aqui na frente, nem a irmã, para não constranger ninguém, porque é coisa pessoal de cada um. Mas eu quero orar para que Deus venha trazer força, para que Deus venha dar forças e entendimento, para que essa pessoa possa tomar a decisão certa e se revestir de todo o poder de Deus. Amém? Eu quero chamar a igreja à oração. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, mas ora com fervor. Ora com fervor, porque o dono da obra ele está aqui. Aquele que pode nos fortalecer, Ele está aqui. Aquele que pode nos renovar nesta noite, Ele pode estar aqui. E jovens, vocês, continuem buscando a Deus. Continuem se entregando ao Senhor, buscando na palavra do Senhor, estudando a Bíblia, participando dos cultos. Não deixe de vir aos cultos. E se alguma situação acontecer, alguma coisa que lhe for oferecido, aquilo que pode ser bonito, pode ser gostoso, não tome a decisão em aceitar antes de buscar a Deus,
antes de consultar os seus pais, que pode ser um manjar do inimigo que pode tirar os jovens da igreja, que pode tirar vocês da igreja. Vamos orar? Orar. Pai, meu Deus, nós te louvamos, Jesus. Pai querido, nós te exaltamos nesta noite. Meu Deus, nós te damos graças por tudo, Pai querido e amado, que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Meu Deus, nesses jovens, ó Pai. Meu Deus, nesta igreja, Senhor, que nesta noite se colocou na tua presença para ouvir a tua palavra. Meu Deus, é uma palavra, Senhor. Pode ser até que muitos não recebam, mas é aquilo, meu Deus, que o Senhor colocou nos nossos corações para levar, ó Pai, para trazer a tua igreja nesta noite. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando a vida da tua igreja. Meu Deus, que o Senhor continue abençoando estes jovens, ó Pai, para que eles possam, meu Deus querido, continuarem firmes na tua presença, na sua palavra. Meu Pai, guarde os pés deles para que não se desviem dos seus caminhos. Meu Deus, guarde os olhos, ó Pai, deles para que não olhem para outro lugar a não ser o Senhor. Meu Deus, guarde o coração deles, ó Deus querido e amado, para que não seja contaminado, Pai, com os manjares deste mundo. Meu Deus, guarda a mente deles, ó Pai querido, para que não seja, Pai querido, atacada por Satanás. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, revista a tua igreja, Pai, nesta noite, com toda a armadura espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dai forças ao Pai alcançado, dai forças, ó Deus, ao desanimado. Meu Deus, dai forças, ó Pai querido, aquele Pai querido que tem lutado, Senhor, para tomar uma decisão, da sabedoria a Ele, da entendimento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir, fortaleça, Senhor, fortaleça a tua igreja nos últimos dias, porque, meu Deus, o que nós temos visto, Senhor, é Satanás, ó Pai, matando almas dentro da igreja, matando os crentes dentro da igreja. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, traz um avivamento, Pai querido, no meio do teu povo. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, traz um avivamento para a tua igreja, Senhor. Meu Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dá forças, ó Pai, dá alegria aos corações entristecidos. Meu Deus, corações, ó Pai querido, sem alegria. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite, ó Pai, ao retornarmos para o nosso lar, meu Pai, que tudo aquilo, Senhor, que tem nos atingido, Senhor, tenha ficado aqui nesta noite aos teus pés. Que toda dificuldade, que todo cansaço, que todo desânimo, que toda luta, Pai, seja colocada aos teus pés nesta noite, e que nós possamos sair da tua casa, meu Deus querido, com o nosso coração cheio da tua presença, cheio de alegria, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, renova, Pai, no coração da tua igreja o desejo de fazer a tua obra, o desejo, ó Pai querido, de estar diante do Senhor, o desejo de um dia poder morar no céu, o desejo, meu Deus querido e amado, de buscar ao Senhor incansavelmente, como antes, ó Deus, meu Pai, vidas, ó Deus querido, que antes buscavam ao Senhor, vidas, ó Deus, que antes, ó Pai querido, se deleitavam na tua palavra, mas por algum motivo, meu Deus, nesta caminhada, tem deixado de te buscar, por algum motivo, meu Deus, nesta caminhada, tem deixado, ó Pai, de ler a tua palavra, tem deixado de orar, tem deixado de se consagrar, meu Deus, mas que o Senhor venha nesta noite trazer um renovo, que o Senhor venha nesta noite trazer um quebrantamento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor, porque nós cremos no seu poder, ó Pai querido. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esta igreja, muito obrigado pela vida de cada irmão que aqui está nesta noite, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor.